Aí sim, podcast. Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Está no ar mais um episódio do Aí Sim Podcast, o seu podcast de negócios. Podcast que leva até você todo aquele conteúdo que a gente gostaria de ter tido acesso antes, para que a gente não cometesse aquelas falhas que travam e que atrasam o nosso crescimento e a gente conseguir realizar aqueles acertos que nos ajudam a acelerar, a alavancar o nosso crescimento e nos apresentam aqueles atalhos. Então, aqui no Aí você tem acesso a esse conhecimento com os melhores e maiores empresários do estado do Ceará. E hoje eu tenho a honra de receber aqui um dos profissionais mais respeitados da sua área e dispensa qualquer apresentação. Então já vai preparando aí papel e caneta, porque nesse episódio você vai conhecer e vai saber um pouco mais sobre planejamento estratégico. Se você a gente está chegando no mês de dezembro, que o mês de dezembro é papel em branco para muita gente, né? E a gente muitas vezes está ali pensando como é que vai ser 2026, é ano de eleição, é ano de Copa, e você está pensando já em tudo isso. Amigo, se você não pensar, alguém está pensando por você e provavelmente o mercado pode te engolir. Para isso não acontecer, eu estou aqui hoje com ninguém menos que Eduardo Gomes de Matos, mais de 30 anos de consultoria e trabalhando nas maiores empresas, né? Não só do Norte e Nordeste, mas avançando Sudeste e Sul abaixo do país aí no mapa, né, Eduardo? Exato. Que prazer, que honra ter você com a gente para tratar de uma pauta, de um tema tão importante e relevante nessa época do ano, que é o planejamento estratégico. Legal, Lucas. Muito feliz de estar aqui com você, agradecer pelo convite e falar sobre uma coisa que é muito importante para a gente. Porque a gente acredita que empresário forte constrói empresa forte. E para o empresário construir uma empresa forte, ele precisa planejar. As pessoas têm um mito que planejamento estratégico é só para grandes empresas, e não é. Sim. É para pequenas empresas e grandes empresas, médias empresas, todas as empresas precisam de planejamento. Nossa vida precisa de planejamento, né? Sim. Então todos nós precisamos de planejamento. Então muito bom estar aqui para a gente conversar sobre esse tema tão importante. Muito bom. E para você que está com a gente, esse episódio não estaria no ar se a gente não tivesse aqui o apoio da 2P Treinamentos e Educação Empresarial, da ADMCom e da Dogville, que nos veste aqui no Aí Sim Podcast. Mas, Eduardo, vamos lá, cara. Tá chegando um 2026 bem atípico, né? Como eu falei agora há pouco, a gente tem ano de Copa, é ano de eleição. E a gente sabe que a gente não pode planejar o interno sem olhar para esse contexto, né? Isso. Como é que o Eduardo está orientando aí os seus clientes? Como é que está esse cenário aí de 2026 no olhar de vocês? Legal. A gente, até antes de olhar cenário, Lucas, eu queria dizer para quem está nos assistindo que qual é o grande papel do empreendedor, né? Qual é o grande papel do empresário? O primeiro papel dele, o primeiro trabalho dele é fazer a empresa dele crescer. E para fazer a empresa crescer, ele precisa planejar. Não dá para crescer sem um planejamento. Se você não tiver um planejamento, você pode deixar oportunidades e ter uma taxa de crescimento muito menor do que você poderia ter. Sim. Então, a gente precisa efetivamente ter esse planejamento. A gente sempre coloca isso. O seu papel é fazer a sua empresa crescer. Se a sua empresa não está crescendo, é porque você não está fazendo o seu papel direito. Excelente. Certo? Com certeza. Então, assim, a gente olhando cenários, a gente está vivendo uma época difícil de interpretar, né? Não é, afinal de contas, que as pessoas dizem que esse mundo é um mundo VICA, volátil, inconstante, complexo, ambíguo, incompreensível. Então, para você ter uma ideia hoje, todas as perspectivas macroeconômicas são positivas. Nós temos uma projeção de PIB positivo no Brasil. Nós temos no Ceará e no Nordeste, é a região que vai mais crescer. O Brasil, ele tem hoje uma posição política muito bem estruturada, porque ele não está nem totalmente do lado dos Estados Unidos e do bloco americano, nem está totalmente do lado da China e do bloco chinês. Então, ele tem essa capacidade. O nosso agro, por exemplo, nós vamos crescer ano que vem uma taxa de 41%, ou seja, um crescimento absurdo. Sim. Só para você ter uma ideia de comparação, o australiano vai crescer 5% e o americano vai crescer 9%. Nós vamos crescer 41%. Só para você estar no efeito manada, você já vai crescer 41%. Exatamente. Se você estiver no agro. Então, por exemplo, nós também temos hoje aqui no Ceará a melhor costa para a gente fazer implantação de energia eólica offshore, Sim. ou seja, torres dentro do mar.
Nós temos também hoje o posicionamento específico do Porto do Pecém, onde nós somos hoje o quarto maior porto do país, uma posição estratégica demais, porque ela é muito bem localizada, né? Nós estamos muito próximos dos Estados Unidos, da Europa e da Ásia também. Isso serve para também chamar a atenção e para despertar para você que só tem olhado para o mercado interno, né? Isso, então, exatamente. a gente está numa posição privilegiada com muitas empresas especialistas dentro desse movimento de exportação e importação. Isso. Nós somos um dos estados que tem mais potencial fotovoltaico e energia fotovoltaica. Então, assim, todas as perspectivas são muito positivas. Né? Não existe uma variação muito grande que nós vamos ter no dólar para o ano que vem. Então, o dólar ano que vem ele deve permanecer em torno de 5,50. Mesmo com essa... Ninguém sabe se vai se concretizar ou não, mas mesmo com essa expectativa de guerra na Venezuela... Sim, mesmo com isso. Então, todas as perspectivas até agora do Boletim Focus, né, que é o boletim que mais credibilidade que tem, é de 5,50. Também nós temos uma perspectiva muito positiva em termos de taxa de juros. Então, hoje nós estamos com a Selic a 15%, né? Uma taxa surreal, né? Não existe essa taxa. E isso tem proporcionado um outro dado que eu vou dar daqui a pouco para vocês. Mas a perspectiva é que nós chegarmos ao final do ano que vem em torno de 12%. Alguns otimistas colocam até 10%. Eu não acredito muito em 10%, porque é o único controle de inflação que nós temos. Sim. E, de um lado, tudo isso positivo, e do outro lado, nós temos hoje, 2025, o Brasil quebrando um recorde de empresas que entram com recuperação judicial e com empresas falindo. Né? Então, como é que você consegue entender isso? Uma das coisas que a gente tem que planejar muito bem... o quanto vou abrir um parênteses claro. Não é fugindo totalmente, mas eu acho que é algo que cabe nesse olhar. O quanto que você acha que isso se deve à nossa carga tributária, Eduardo? Esse número de empresas quebrando, e eu digo nem quebrando, às vezes é o cara literalmente assim, rapaz, não aguento essa pancada não, vou desistir aqui, alguma coisa, vou seguir um outro caminho, o que você acha? A carga tributária no nosso Brasil é a maior do mundo, né? Então nós temos a maior carga tributária do mundo. Sim. Então a máquina governamental é muito pesada e o governo não dá sinais de mudança nessa máquina, pelo contrário, ele aumenta essa dívida pública, né? Tem aumentado gradativamente essa dívida pública. Mas o principal fato que afeta hoje é a questão do endividamento empresarial com a taxa de juros a 15%. Então, quem devia, a empresa que estava devendo, é uma taxa de juros assim, que é impraticável você continuar adimplente. Né? Uhum. Então, tem muita empresa inadimplente. O cara não tem o cara não tem uma margem de lucro de 15%. De 15%. Né? Como é que vai pagar um negócio desse? Não paga. Então, assim, isso é o que tem mais proporcionado esse aumento da taxa de mortalidade empresarial, da falência das empresas, justamente a taxa de juros, não é nem a carga tributária, mas sim esse contexto que nós temos de juros muito alto no nosso país. Perfeito. Olhando para fora, fica aí, eu disse para vocês que ia ter uma aula aqui, né? Então a gente já tem um cenário que ele é difícil de analisar, porque eu tenho um cenário macro muito positivo e internamente a gente tem um cenário bastante preocupante. Exatamente. Para o cara se proteger, ele vai precisar planejar, e sem a certeza de dar certo. Mas assim, planejando não tem a certeza de dar certo, imagine não planejando, né, Eduardo? Verdade. E aí, Eduardo, vamos pensar, e aí o brasileiro, ele é de fazer as coisas de última hora, né? E dentro desse movimento de fazer as coisas de última hora, ele acha que, principalmente o pequeno empresário, ele acha que, não, basta eu me organizar aqui para vender mais, eu só preciso vender mais e vai dar certo. Por que é importante para o cara pequeno se planejar agora e esse planejamento, ele precisa ter a mesma robustez de uma média, de uma pequena empresa? O que é essencial para esse cara pequeno olhar e enxergar agora nesse momento quando ele vai fazer o planejamento dele? Excelente pergunta, Lucas. A pequena empresa, ela passa por algumas fases. A primeira fase que ela tem que mostrar, que eu chamo no meu livro Trajetória de Campeões, que é a luta inicial. Então, todo empreendedor na luta inicial, o grande objetivo dele é vender, né? Para provar que o negócio se sustenta. Depois, quando ele passa por essa fase, ele consegue chegar na segunda fase, que é a formação do time. Mas nessa primeira fase, quando a gente é pequeno empresário, a gente tem que ter o quê? O planejamento para que a gente possa vender mais. Então, eu tenho que definir muito bem quem é o perfil do meu cliente ideal. Quem é meu cliente ideal? Qual a minha
proposta de valor para esse cliente? Como eu consigo me diferenciar da concorrência? Porque as pessoas confundem estratégia com Só aí eu tenho 3 pontos cruciais aqui. Se você não pegou, você tem 3 pontos. A gente tem o ICP, olhar para o cliente ideal. Isso. O segundo, qual é o diferencial, qual é a proposta de valor dele e qual é o diferencial dele em relação aos concorrentes de mercado. Né? Exatamente. Então, assim, quando a gente está com essa proposta clara e a gente tem esse objetivo de aumentar as vendas do nosso negócio, porque todo empreendedor no início ele tem que fazer isso. Ele tem que fazer a empresa crescer e a venda é que faz a empresa crescer. Então a gente focar na venda. Então todo tem que focar na venda. E aí a gente consegue diferenciar do que é estratégia do que é planejamento estratégico. As pessoas dizem assim, vamos fazer um planejamento estratégico. Aí se faz um planejamento estratégico e diz tudo o que vai ser feito, como vai ser feito, quem vai fazer, quanto vai custar, mas não define a estratégia. A estratégia é justamente dizer assim, como é que nós vamos ganhar o jogo? Se você é pequeno empresário, por exemplo, você tem uma loja de material de construção, se você tem uma barbearia, se você tem uma empresa que vende eletrodoméstico, qual é a tua proposta de valor? Por que o cliente vai te escolher ao invés de outro? Qual vai ser o teu grande diferencial? Isso é estratégia. E todo pequeno empresário precisa ter uma estratégia para ele ir para o mercado e ter sucesso. Então a gente precisa sempre ter uma estratégia. O pessoal das outras áreas vai ficar com raiva do que eu vou dizer aqui agora, mas eu costumo dizer que na empresa só tem 2 tipos de funcionário. É quem está vendendo e quem está ajudando a vender. É verdade. Então, principalmente numa empresa pequena, se as pessoas não têm esse olhar, rapaz, quem não está vendendo precisa estar ajudando a vender. Fazer alguma coisa para poder ajudar a venda a acontecer. Você falando isso aí, foi interessante. Eu fui consultor da Ford. E em 1998 eu estava como consultor da Ford na época. E a Ford, ela coloca uma palavra que é até muito feia, essa classificação, né? A sua classificação é bonita, mas a Ford é horrível. Porque a Ford diz assim, só existe 2 tipos de funcionário dentro de uma concessionária Ford. Os produtivos e os improdutivos. Essa é forte, né? Produtivo é quem vende. Produtivo é quem presta serviço, quem atende o cliente. Improdutivo é quem está no back-office. Aí é loucura, porque o cara tem um papel importantíssimo. Importantíssimo, também, né? Mas eles viam como produtivo aquele cara que produz receita. Cara, esse cara produz receita. Mas muitas vezes é isso. Os demais setores precisam entender se eu não tenho. O meu financeiro, ele me ajuda a vender ou ele trava a minha venda. Exatamente. Porque às vezes está travando. Então, qual é o processo mais simples que eu consigo criar para não travar uma venda? Aconteceu uma situação hoje, e aí vai a coisa da construção de processo, de analisar as coisas para facilitar. Toda semana eu vou levar minha cachorrinha para tomar banho. Tá. E eu vou muito cedo da manhã, ali, 7 horas, quando abre, eu já estou na porta esperando. E normalmente tem muita gente que aproveita e faz a mesma coisa. Então, mais ou menos 6, 7, 8 senhas naquela hora ali, cedinho, porque as pessoas querem resolver tudo cedo para poder caminhar. Claro. E o processo é o seguinte: todo mundo chega, tira a senha, espera ser chamado, aí recebe uma ficha, preenche a ficha à mão, entrega a ficha, a pessoa digita a ficha no computador, imprime um papel em 2 vias para poder você ficar com uma e levar o outro para a pessoa que vai, para o colaborador que vai tomar o banho. E toda semana preenche de novo? Porque você disse que vai toda semana lá? Exatamente. Primeira coisa, toda semana preenche. Segundo, se tem que preencher, por que eu não deixo lá um formulário? Pessoal, já está aqui, já vai preenchendo para agilizar. Mas esse filme é um filme do século XIX, né? Quisera eu que fosse. Então, a gente tem... Toda vida eu vou lá, eu digo, gente, é tanta oportunidade de melhoria no processo. E aí hoje, eu dei a sugestão e acionei eles no direct. Eu digo, cara, eu tenho Deu uma consultoria de graça. Né? Eu acionei eles no direct. Eu disse, cara, vamos melhorar isso aqui. Tem oportunidade, eu queria marcar uma reunião. Não sei se nesse canal eu falo com quem resolve, né? Mas para tentar falar com um dos tomadores de decisão. Mas é olhar para esse movimento. E uma das coisas que eu percebo, e a gente precisa tomar cuidado com os discursos, Eduardo, não sei como é que você vê isso, mas é um pequeno empresário que ouve o guru de internet, e o guru de internet está numa outra fase que tu não tá. Exato. E aí ele diz o seguinte: você tem que sair do operacional e ir para o estratégico.
E é o que eu vejo quando eu olho para uma situação como essa de hoje de manhã, é exatamente isso. É o cara que saiu do operacional, está no estratégico, não está olhando a operação, não tem tá com a nenhum barriga no gestor, balcão. não está vendo, não está ouvindo, não está percebendo a dor, as oportunidades de melhoria, de atendimento. Então, como é que você vê isso daí, Eduardo? Só essa questão de o cara ainda é pequeno. E esse movimento que está na internet tem que sair do operacional e ir para o estratégico. Como é que você vê isso daí? São fases, como você bem colocou, né? São fases. A primeira fase, a gente está na frente do negócio. Sempre. Sempre o empresário vai estar na frente do negócio. Sempre. Não tem como ele sair da frente do negócio. Eu tive essa experiência agora. Eu passei 7 anos como presidente do conselho da Gomes de Matos. E agora voltei para ser CEO da Gomes de Matos, né? Sim. Então muda completamente o seu papel com relação a isso. Então o empreendedor que está na frente do negócio, na primeira fase ele está no operacional, não tem como. Na segunda fase, que é formar o time, eu digo sempre que se o primeiro papel é fazer a empresa crescer, o segundo papel é dar trabalho para os outros. E aí você começa a trazer pessoas para você dar trabalho para aquelas pessoas sobre a sua supervisão, sobre o seu treinamento, sobre o seu acompanhamento. Na terceira fase, quando a empresa já chega a uma média empresa, Lucas, é que você começa um processo de estruturação. Você começa a definir papéis e responsabilidades das áreas, dos cargos, os indicadores de desempenho de cada área, que é uma coisa muito importante que a gente vai depois ver como uma necessidade de um planejamento estratégico. E aí você vai gradativamente saindo daquele ponto operacional. Mas um ponto como esse, quando você está lá vivendo, então, por exemplo, você falou um exemplo agora que eu vivi esse exemplo dentro da Ford. Normalmente, segunda-feira, antigamente, não tinha agendamento. Não tinha internet, não tinha celular. Em 98 não tinha nada disso, né? Só estava no início do celular, no início da internet. Sim. Então não existiam as facilidades que existiam hoje. Então não existia agendamento. O que é que acontecia? Segunda-feira de manhã, a concessionária lotava de carro. Por quê? Porque era justamente o cara, não, vou levar meu carro para a revisão na segunda de manhã. Então era uma fila enorme, e aí o cliente demorava muito, às vezes você poderia perder um cliente por aquela demora na fila e tudo mais. Então, você analisando o processo, foi o que eu fiz naquela época. Eu convoquei a galera para entrar, em vez de 8, entrar às 7. Então a gente já dizia para o cliente, ó, 7 horas já estamos atendendo. E os que estão ajudando a vender e que não eram recepcionistas, eles eram treinados para ir já preenchendo uma ficha no papa-fila dos carros. Então eles iam preenchendo o papa-fila dos carros. Quando chegava no consultor técnico, já estava tudo, o cliente já tinha dito qual era o problema, qual era a revisão, quantos quilômetros o carro tinha. Então esse processo aí, por isso que eu disse assim, é século passado isso aí, né? É do século passado, século XX, século XIX. É loucura. Que é loucura, pô. Então assim, uma estratégia, Lucas, estratégia é colocar o cliente no centro. Perfeito. Estratégia é colocar o cliente no centro. Se você não colocar o cliente no centro do teu negócio, tua estratégia está errada. Muito bom, Eduardo. Cara, e aí, para a gente encerrar esse ciclo do pequeno empresário, o que seriam 3 perguntas que esse pequeno empresário ele precisa se fazer agora em dezembro para ele montar esse planejamento para 2026? Primeiro ponto que qualquer estratégia, qualquer planejamento estratégico deve partir é da visão do empresário. Qual é a sua visão? O que é que você quer? Então, essa visão direciona tudo dentro da empresa. Qual é a tua ambição? Qual é a ambição? Porque antes a gente tem que ter uma ambição grande. Nesse processo da gente definir a nossa ambição, qual é a minha ambição? O que é que eu quero efetivamente? É que vai depender disso, vai depender os meus prazos, os meus planos, os meus investimentos, o meu esforço, o meu tempo, a minha energia. Vai depender tudo disso. Então, primeiro ponto, definir qual é a tua ambição. Você tem que definir claramente qual é a tua ambição. Putz, chegar no final do ano e eu tiver esse placar aqui. Futebol é fácil a gente ter o placar, né? Quando a gente está 2-0, a gente sabe que ganhou o jogo e tal, tudo mais. Quando foi 2-1, a gente sabe que ganhou o jogo. Mas foi quando 0-2 a gente perdeu. Então é muito fácil. Mas qual é o placar que tu vai saber que no final do ano tu ganhou? Então tu tem que ter alguma coisa e dizer assim, cara, eu ganhei o jogo esse ano. Eu tenho que ter esse placar muito claro, essa clareza. Porque para a gente conseguir resultado, a gente precisa ter primeiro clareza. Se eu não tiver clareza do que eu quero, como eu vou conseguir, eu jamais conseguirei com efetividade. Então, tenho que ter clareza. Segundo ponto, ele tem que ter ritmo. Ele tem que ter ritmo. Eu vejo muitos planejamentos estratégicos de empresas pequenas, médias e grandes que ficam nos planejamentos estratégicos, ficam nos slides, ficam nos manuais e não são implementados. Por quê? Porque não tem ritmo, não tem cadência de implementação. E o terceiro ponto é liderança. Então, eu tenho que ter liderança. A liderança de um negócio é que faz o negócio acontecer. A liderança de um negócio é que faz as coisas serem realizadas.
Então, assim, quando a gente vê alguma empresa de sucesso, é porque um líder está tomando a frente, está tomando essa gestão. Quando a gente vê empresas que estão fracassando, é problema da liderança da empresa. E na estratégia também não é diferente. Eu acredito tanto nisso, Eduardo. Tem uma coisa que não... E eu acho muito importante a gente fazer o planejamento, né? Tem que ter para você dar essa direção. Mas uma vez feito isso, tem uma palavra que as pessoas têm que respirar, que é a execução. Execução. A execução precisa ser, né, muito disciplinada. Muitas pessoas, Lucas, não tem uma coisa que a gente chama que é básica, que é a inteligência executiva. O que é executiva? Fala mais sobre isso, essa inteligência executiva. Inteligência executiva, nós temos várias inteligências, né? Sim. Várias inteligências. Temos, por exemplo, musical eu não tenho nenhuma. Queria ter, tocar um instrumento, mas não tenho nenhuma. Inteligência matemática, inteligência espacial. Então, existem 8 inteligências que nós temos, né? Sim. E existe uma das inteligências que nós temos, a inteligência executiva. O que é a inteligência executiva? São aquelas pessoas que conseguem fazer um plano e colocar esse plano em prática. E muitos executivos ou empreendedores não conseguem fazer isso. Então, assim, fazem planos mirabolantes, às vezes, ou maravilhosos, mas não conseguem implementar. Então, uma ideia boa, às vezes as pessoas têm que dizer assim, eu tenho uma ideia excelente. O papel aceita tudo. Aceita tudo. Mas eu disse assim, está executada, está gerando dinheiro? Sim. Quanto é que está monetizando? Não está ainda, porque eu não botei em prática. Então, você não tem nada, cara. Você só tem uma ideia, né? E a ideia não vale nada. Porque a ideia está cheia. A gente tem aí revistas, livros, podcast, tem uma série de fontes de ideias, de insights. Perfeito. Mas quem executa? E outra coisa importante, principalmente o pequeno empresário que está nos ouvindo. Qual é a diferença do McDonald's? De um sanduíche? O que é? É um pão? É uma carne? Que não é a melhor carne. Que não é a melhor carne, é um alface, é um tomate e um molho. Sim. E um ketchup. Pronto. Qual é a diferença? Por que o McDonald's consegue executar e ser a maior empresa de fast food do mundo? Né? É só questão de execução. A ideia... Tem alguma coisa diferente no sanduíche do McDonald's? Né? Que é nosso cliente, inclusive, e que é uma puta rede maravilhosa. Mas, assim, tem alguma coisa... é uma grande ideia. Não tem, pô, é um sanduíche. É 2 pedaços de pão, uma carne, um queijo. 2 hambúrgueres, alface, queijo, não vou fazer propaganda não, viu? Tem que mandar aqui os hambúrgueres pra cá pra gente fazer a propaganda. Vai lá fazer pro Adolfo, falar pro Adolfo. O Adolfo tá toda a vida correndo lá na beira-mar, vive correndo lá. Todo dia de manhã. E Eduardo, a Gomes de Matos Consultoria está completando 30 anos, né, ajudando muitas empresas e empresários. E nessa parte de planejamento estratégico, vocês são um destaque, né? Não por acaso eu lhe convidei para a gente tratar desse tema aqui, né? Devido à sua expertise nisso. Legal. Vamos imaginar os planejamentos de 10 anos atrás, 2015 para trás ali. Eduardo, o planejamento que você tocava há 10 anos, ferramenta, forma de pensar, modo de conduzir, é o mesmo que se faz hoje, a forma de olhar, de conduzir, de tocar, o que mudou, o que não dá certo e o que dá certo hoje, como é isso? Um vai para o norte, outro vai para o sul. Não, nada a ver, mas mudou tudo, porque antigamente a gente vivia um mundo muito mais estável. Sim. E hoje, por exemplo, as pessoas faziam um plano 15 anos, 10 anos. Hoje você pode definir uma visão de 10 anos, uma visão de 5 anos. Mas você não pode garantir um plano de 5 anos. O plano hoje ele é muito mais curto prazo que a gente tem que fazer. Certo. Então, por exemplo, existe uma ferramenta que muitas empresas ainda adotam, chamada Balance Scorecard, o famoso BSC, onde você tem 4 perspectivas, que é uma perspectiva de resultados financeiros, você define 2 ou 3 objetivos financeiros, depois a perspectiva de clientes, define 2 ou 3 objetivos de clientes, depois você vai para a área de processo, define uns 5, 6 objetivos de processo, depois faz a área de pessoas. Também uns 3 ou 4 objetivos na área de pessoas. E o último planejamento estratégico que eu fiz para uma grande empresa usando essa ferramenta foi em 2018, para você ter ideia. Que foi... Pois eu conversei com empresa esses dias que ainda está usando. Pois eu sei. Eu ainda entro em empresa que está usando. Não, empresa pequena não. Na Apodi foi o último planejamento estratégico que eu utilizei BSC. Né? Por quê? BSC era assim, por exemplo, a gente fez um mapa estratégico da Apodi. E quando a gente tinha as checagens de planejamento estratégico, em 2018, fazem 7 anos, né? 7 anos. E aí a gente dizia assim, tá no mapa? Não, tá não. Então, o cara esquece. Se não tiver no mapa, ninguém vai fazer, ninguém vai prestar atenção para isso, não. Sim. Hoje é diferente.
Hoje a gente diz assim, pô, daqui a 3 meses a gente analisa se aquele objetivo ainda faz sentido. Ainda faz sentido esse objetivo aqui, cara? Não, não faz. Então tira, pô. Tira. Mudou, a coisa mudou. Então é muito mais rápido, entendeu? Então o planejamento estratégico, o que não mudou? O que não mudou é que as pessoas confundem planejamento estratégico com isso, que nós chamamos de identidade organizacional. O que é identidade organizacional? É dizer assim, qual é o meu negócio? E qual não é meu negócio. Então, o empreendedor que também está nos assistindo, ele tem que saber disso. Cara, esse é meu negócio. Isso aqui não é meu negócio. Por falar num cliente meu, ele foi fazer um curso lá em Harvard chamado OPM, né? Sim. Que é um curso Owners Presidents Management. É um dos cursos mais caros de Harvard. E ele foi fazer esse curso lá e tal. E aí ele voltou, eu perguntei para ele. E eu digo, e aí, cara, o que foi que você aprendeu nesse curso? Ele disse, aprendi 3 coisas. 3 coisas? Pô, quais foram as 3 coisas? Ele disse, primeira coisa, tem que ter um plano. Tem que ter um plano. Se você não tiver um plano, você não vai para frente. Segunda coisa, você tem que acreditar no plano. Acreditar no plano. E terceira coisa, você tem que executar o plano. Você saiu daqui para os Estados Unidos, pagou o curso mais milhares caro. E milhares de dólares. Claro que não é só isso, né? Tem um ambiente, tem as pessoas. Mas foi dizer que precisa ter um plano, precisa acreditar no plano e precisa executar o plano. Então, para quem está nos ouvindo, cara, é isso, é básico. Defina um plano, acredite no plano e vá e bote para fazer a coisa acontecer, entendeu? Bota para fazer, cara. Então, isso faz a diferença na vida das pessoas e na vida das empresas. Tem muita empresa que fica na discussão, sabe? Fica muito na oratória ou fica muito nas discussões teóricas. Pô, isso não acontece, isso não faz a empresa ir para frente. O que faz a empresa ir para frente é fazer a coisa acontecer. E quando você fala de pequena empresa, quando você fala a média empresa, muitas vezes, o erro não é fatal. O erro pode balançar, mas ele tem ali muitas vezes uma reserva para poder trabalhar. Mas o erro da pequena empresa muitas vezes é fatal. Né? Então, a questão do não, e um dos erros é não executar. Exato. Quando eu já atendi um cliente que ele chegou e disse, ô Lucas, analisa aqui o meu comercial, o que a gente está fazendo de errado? E aí eu fui lá, e a gente viu os processos, o processo estava ok, tinha playbook de vendas, tudo organizado, estruturado. Aí quando eu vi por onde é que chegam os clientes, tinha canal pensado, a coisa rodando. Beleza, vamos para a equipe de vendas, vamos, a equipe treinada, sabia o que fazer, só que estava faltando sangue no olho. Aí ele disse assim, Lucas, o que a gente está fazendo de errado? Eu disse, nada. Mas tu não está fazendo nada de errado, tu está fazendo pouco do certo. Uhum. Tu está fazendo pouco do certo. Então, tu não está fazendo errado. Tem planejamento, está organizado, os processos estão claros, está estruturado, a equipe está treinada, mas não tem ritmo, não tem intensidade, não tem execução, não tem vontade de... Não tem tesão no negócio. Não tem vontade de olhar para a coisa e dizer assim, rapaz, estamos longe da meta. Aí diz, rapaz, é mesmo, nem vai dar certo. E acostuma isso, né? Você acostuma. E cria uma cultura. Cria uma cultura ruim. E a cultura é essa, eu sei. E se o dono não se incomoda com aquilo, né, com essa falta de execução de energia, então toma cuidado para você que não é pequeno empresário, não está aí com tudo lindo, pronto, bem organizado, sem fazer nada de errado, mas fazendo pouco do certo. Exatamente. Né? Além do negócio, Lucas, ele também tem que definir qual é o propósito dele. Isso não é estratégia ainda, tá? Sim. Mas é fundamental para o planejamento estratégico. Então, eu tenho que definir qual é o meu propósito. Por que a minha empresa existe? Eu tenho que definir isso claramente, por que minha proposta existe, minha empresa existe, e tenho que definir também os meus valores. O que é que orienta a minha empresa? O que é inegociáveis. Inegociáveis. Então, por exemplo, hoje nós temos um valor da nossa empresa que é o VAV, que é o vender ou ajudar a vender. Ou você vende ou você ajuda a vender. É inegociável. Se você não estiver vendendo, mas você tem que estar ajudando as pessoas a venderem. Então, isso é fundamental que a gente faça isso, entendeu? Então, assim, essa primeira etapa. Depois dessa primeira etapa, dessas definições, o que é que a gente faz? A gente faz um diagnóstico externo à empresa. Então, quais são os cenários que aquela empresa está inserida, qual o setor que ela está inserido. É muito importante, e poucas empresas fazem isso, é identificar em que modelo competitivo a empresa está. Porque, por exemplo, a empresa pode estar no melhor modelo competitivo, que é a questão do monopólio. Só ele vende aquele produto. Aí é maravilhoso. Ou ela pode estar no oligopólio também. São poucos fornecedores para um grande mercado. Ou ela pode estar numa competição monopolística, ou seja, ele tem uma patente, ele tem algum diferencial
que o concorrente não pode copiar. Ou ele pode estar numa concorrência perfeita, que a maioria das empresas tem. Sim. A maioria, 95% das empresas, estão no mar vermelho, uma concorrência perfeita, onde tem baixas barreiras de entrada, onde os produtos são muito similares. E as barreiras estão ficando cada vez menores. Menores, cada vez mais fáceis, né? Antigamente, para você abrir uma loja, você precisava de roupa, você precisava alugar o ponto, contratar vendedores, né? Contratar estilista, tal, tudo mais. Hoje você pode fazer tudo terceirizado. E para vender, tem grandes empresas, clientes nossas, que vendem só através da internet, não tem uma loja, totalmente online. Então as barreiras de entrada ficam muito menores. Então você faz essa análise externa, tá? Fiz a análise externa, aprofundei toda a análise externa, aí eu vou para uma análise interna. Como é que foram meus últimos 3 anos? Meu faturamento tem aumentado, tem diminuído? Quais são os produtos que têm gerado maior aumento? Quais são os produtos que geram maior margem? Como é que está a minha equipe de vendas? A minha remuneração está atrelada à minha estratégia? Porque se eu quero, por exemplo, aumento de vendas e eu não tenho uma remuneração do vendedor que esteja linkada com essa estratégia, a coisa não acontece. A cultura da empresa está adequada a essa estratégia? E aí eu faço toda uma análise em termos de liderança, de pessoas, de processos, de produtos, né? E aí por aí vai. É engraçado isso daí, Eduardo. Eu já atendi uma empresa e a gente fez um trabalho. O que é que acontecia? As recepcionistas não estavam engajadas com o trabalho, com o processo, né? Era uma empresa de serviço e eu perguntei, disse, cara, o que é que acontece com as vendedoras? Eu não sinto energia nessas meninas. Ele disse, Lucas, é porque elas recebem só o fixo. E aí eu disse, pô, para aí, cara. Como é que a gente consegue botar um variável para esse pessoal? Ele disse, Lucas, mas é porque elas não são as responsáveis pela venda. Quem é responsável pela venda é o... Cara, você vai fazer o seguinte, o que é que você consegue colocar para elas venderem? Isso não vai impactar no resultado da empresa. Isso. Mas tu coloca alguma coisa que vai animar, mas que ela vai gerar para elas um retorno variável e que vai gerar para ti, pode não gerar uma grande receita no faturamento, mas pode gerar um impacto de branding para ti. Total. Algo que carrega a tua marca, um produto, um chaveiro, Total, uma caneca, uma camisa, o que quer que seja ali, que isso não vai deixar a loja mais rica? Não, não vai deixar você nem mais rico nem mais pobre, mas vai deixar ela mais rica. E vai fazer a tua marca ser pulverizada no nome do público. A pessoa vai estar circulando, vai estar vendo aquilo dali, bota o QR Code. O financeiro vende, Lucas. O financeiro Total. vende, o caixa vende. Uma vez eu fui super bem atendido numa loja e na época se usava cheque. E eu fui para o caixa fazer o pagamento em cheque. E aí a caixa me atendeu muito gentilmente e ela me disse 2 palavras quando eu acho que ela queria dizer 4. Ela disse assim, CPF identidade. Eu acho que ela faltou dizer seu bandido, né? Eu acho que é assim que pede a bandido, né? Então, quer dizer, o cara me atendeu super bem e o caixa destruiu toda a experiência do cliente. Sim. Então, assim, todas as pessoas dentro de uma organização deveriam ser remuneradas pela venda. Ter um percentual variável do seu negócio. Sabe onde é que eu vejo um erro grave? Por exemplo, já que nós estamos falando aqui, você falou de alguns segmentos, no segmento de médicos. O segmento de médico, o médico ganha muito bem, e a recepcionista dele, que é a pessoa que agenda as consultas, que entra em contato para confirmar. Muitas vezes tem mais relacionamento com o cliente do que ele, ganha um sim. fixo e baixo. Sim. Então, quer dizer, você está deixando ali um dos principais canais teu de fidelização, de atração de clientes, tudo mais, sem uma remuneração adequada, por uma economia que não vale a pena. Então, Lucas, para a gente dar sequência, né, no planejamento, fiz os 2 diagnósticos, o externo e o interno, tá? Definir qual é a minha grande ambição, qual é o meu grande sonho. Perfeito. Aí defini, beleza. Aí sabe o que eu faço? A gente, na nossa metodologia, a gente elenca quais são os 10 obstáculos que nós temos. Quais são os 10 obstáculos que nós temos para atingir essa visão de futuro? Ou seja, não é o que eu tenho que fazer, não, é o que é que pode atrapalhar. Pode atrapalhar. E aí, depois do que pode atrapalhar, o que é que eu tenho que remover primeiro? Aí sim eu faço o plano de ação, defino os objetivos do que eu quero. Porque, por exemplo, nós vivemos isso na Gomes de Matos. Nós completamos 30 anos de mercado agora. E nós tínhamos um planejamento estratégico. Ano passado, o grupo faturou em torno de 20 milhões. E a gente tinha um planejamento estratégico para 2030 faturar 30. 2030, 30. Era
É até bonito, né? 30-30. Vai chegar antes. Mas a gente cresce uma taxa de 20, 25%. E aí a gente foi provocado, por que 30? E por que não 100 milhões em 2030? Aí por que não 100 milhões? Né? Vamos pensar grande, né? Dá o mesmo trabalho que pensar pequeno, vamos pensar grande. Beleza. Aí nós elencamos 10 obstáculos que nós tínhamos. Cada obstáculo, nós dissemos assim, por que que esse obstáculo existe? Aí você tem que usar uma técnicazinha que o seu filho pequeno deve utilizar, que é a dos 5 porquês. Por quê, papai? Mas por quê? Aí você vai respondendo, ele vai perguntando. Até você aprofundar ali. Até você aprofundar. Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Então você aprofunda qual é a causa fundamental daquele obstáculo, e aí sim você faz um plano de ação para remover esse obstáculo. Então, por exemplo, na nossa empresa, nós tivemos que mudar o sistema de remuneração. A nossa equipe ganhava fixo, nós mudamos para remuneração variável. Nós já tínhamos participação no resultado, mas hoje nós temos um modelo que é OTE, que é um modelo baseado em entregas. Sim. Então, por exemplo, 50% é fixo e 50% é variável. E a pessoa pode ganhar 20% ou 30% a menos, mas também pode ganhar 40% a mais do salário dela. Perfeito. De acordo com as entregas dela, de acordo com o brilho no olho que ela tenha, né? Excelente. Da dedicação que ela tenha. Então, isso mudou. E o percentual para mais é maior do que o percentual para menos, né? O percentual para mais é mais do que para menos. Então, assim, isso mudou a empresa. Era um obstáculo que nós tínhamos. Nós mudamos toda a estrutura organizacional da empresa. Então, nós tínhamos 5 diretores, acabamos com todas as diretorias. Então, quer dizer, precisou ter coragem para fazer isso. Sim. O empresário, para ele ir para um outro patamar, seja ele pequeno, médio ou grande, ele precisa ter coragem de fazer as decisões que precisam ser tomadas. O empresário precisa tomar a decisão que precisa ser tomada. Não é a decisão que ele gostaria de tomar. Então, nós começamos a elencar todos esses obstáculos que porrada, e fizemos um plano para isso. Que porrada, hein? Se doeu, toma que é teu, viu? Guarda aí para ti essa daí, que, meu amigo, eu falei para vocês que ia ser uma aula aqui, Eduardo. Incrível, incrível, tá? Trazendo um bastidor aqui, o pessoal pensa que eu é que sou o corajoso da 2P Treinamentos. Não, e a corajosa é a Alessandra, né? Né? Porque a gente nos bastidores, antes de tomar uma decisão, muitas vezes eu digo, rapaz, será que a gente vai? Ela disse, vá. Se tem alguém que pode ir, é você. Não tem outra pessoa para ir por você, não. Então, assim, às vezes a gente tem ao lado, né, pessoas que nos encorajam, que nos incentivem, e assim, os sócios, as pessoas que estão ali ao lado. É muito importante você ter essas pessoas perto de você para entender. Muitas vezes, quando te faltar a coragem para fazer algo que você sabe que precisa fazer, se cerque dessas pessoas que vão te ajudar a fazer isso. E aí, nesse processo, Lucas, depois que a gente define isso, a gente tem que definir os nossos objetivos e os nossos indicadores. E aí nós temos... Por que muitos planos não são realizados? Porque as pessoas fazem os planos. É igual a plano agora de final de ano, que a galera vai fazer. As metas. Vou emagrecer, vou fazer um curso daquilo. Vou ficar milionário e tal, tudo mais. Aí quando chega em janeiro, esqueceu de tudo já. Sim. Entendeu? Então, assim, planejamento precisa ter ritmo. E como é que a gente dá ritmo? Checagem. Então tem que ter checagem quinzenais. Não pode ser planejamento de gaveta, né? Não, você tem que checar quinzenal. E aí, fizemos, não fizemos? Por que nós não fizemos? O que nós precisamos fazer? Então tá sempre checando o plano, para que aquele plano realmente se transforme em realidade. Se a empresa não faz isso, a coisa não acontece, tá? A coisa não acontece. Então é importante, e tem alguns indicadores que as pessoas não veem, que são os números invisíveis, né? Eduardo, eu queria tratar exatamente sobre isso. E principalmente quando a gente avança ali para as médias empresas, a gente vai começando a ter um planejamento mais robusto, um planejamento mais complexo. A gente está falando de mais áreas, a gente está falando de mais pessoas envolvidas. Muitas vezes, quando a gente tem uma pequena empresa, o próprio dono é o diretor de praticamente todas as áreas. Quando você vai para uma média empresa, você passa a ter, né, uma diretoria, você passa a ter uma liderança, né, hierárquica intermediária. Acompanhamento de indicador. Duas coisas aí. O que é o essencial? Diz assim, o feijão com arroz bem feito. Lucas, pelo menos esses indicadores aqui, o cara tem que estar olhando direto. Tá. Ele precisa estar medindo. Você disse assim, tem que fazer checagem quinzenal. O cara que hoje não tem nada, e ele precisa ter alguns indicadores. Para onde é que ele tem que olhar?
Você acredita que tem empresário que não olha faturamento? Então, vamos lá. Básico do básico. Faturamento. Você tem que olhar faturamento. Qual é a tendência de faturamento? Sim. Quanto está em relação ao mês anterior? Quanto está em relação ao ano Mesmo passado? mês do ano anterior. Né? Isso. O acumulado, né? Que a gente chama year to date. Ou seja, até aquele momento, com relação ao ano passado, como é que nós estamos, se nós estamos acima, se nós estamos abaixo, se está quantos por cento da meta, quantos não estamos por cento da meta. Então, esse é o primeiro indicador, faturamento. Certo. O segundo indicador básico, margem. Nós temos que olhar a margem. Qual é a margem que o negócio está dando? Porque a margem operacional, ela é que vai pagar todas as despesas do negócio. Quando você tem a sua receita, tira os impostos e tira os custos, você fica com a tua margem operacional. Perfeito. E a margem operacional vai pagar todas as despesas do negócio. E, às vezes, as empresas, principalmente o pequeno empresário, que ele tem uma dificuldade, ele acha outro erro grande, ele acha que ter um demonstrativo de receitas, de resultados do exercício é só para grande empresa, e não é. Eu preciso ter uma DRE mensal do meu negócio, tá? Então, isso é uma coisa importantíssima. Eu tenho o meu, no final do mês, eu ganhei ou perdi dinheiro? Então, eu tenho que ter esse indicador de margem muito claro. O outro é justamente esse lucro líquido. Eu tenho que ter lucro líquido no negócio. Porque o lucro, Lucas, é como o oxigênio que a gente respira, como o alimento que a gente come, é como o sangue que corre nas nossas veias. A gente não tem o objetivo de comer, respirar ou ter o sangue correndo nas nossas veias. Mas sem isso não há vida. Uhum. Então, lucro é vida. Se a empresa que não tem lucro, ela não tem vida, ela quebra. Perfeito. E como é que eu transformo o lucro no quarto ponto fundamental? É o caixa. O caixa é fundamental. Tem muita empresa que tem lucro e não tem caixa. A gente chega e diz assim, quanto tu tem dinheiro? E às vezes o cara está vendendo o almoço para comprar janta. Não tem nenhuma reserva de caixa mínima ali para alguns dias, quiçá meses. É difícil demais ter uma empresa com meses, quando a gente recomenda o seguinte, cara, tu tem que ter no teu caixa 3 meses da tua operação. Se tu tiver 3 meses da tua operação no teu caixa, tu está muito bem. Né? Mas tem gente que está no dia zero, não tem nenhum dia guardado no caixa. Então isso é uma dificuldade muito grande. E existem os números invisíveis. Quais são os números invisíveis que as pessoas não olham? Por exemplo, um que eu olho sempre na minha empresa, que é faturamento por pessoa. Desde que eu comecei a Gomes de Matos, com 4 pessoas, eu olho esse número. Faturamento por pessoa. Porque, assim como na 2P, a Fernanda, que é minha sócia, ela cuidava de toda a parte de back-office, do financeiro, do negócio e tal, tudo mais. Quando eu comecei a contratar mais sócios, mais pessoas para Gomes de Matos e tudo mais, ela dizia assim, você está enchendo essa empresa, a empresa está ficando muito grande, muito pesada, muita despesa com gente e tal, tudo mais. E eu dizia para ela só uma continha, ó, faça a seguinte continha, Fernanda, você pega o faturamento e divide pelo número de pessoas. Se esse número estiver aumentando, eu estou fazendo certo. Se esse número estiver diminuindo, eu estou fazendo errado. Então, nós estamos nos tornando improdutivos. Mas é o aumento da produtividade de cada pessoa, porque como é que a gente ganha dinheiro, Lucas? Como nós empreendedores ganhamos dinheiro? É a gente tendo cada vez mais pessoas trabalhando para a gente. Perfeito. Com processos produtivas, né? Com tecnologia mais produtivas. Né? Sendo produtivas. Aí a gente consegue cada vez mais ampliar o ganho da organização. O ganho da firma acontece dessa forma aí. Então as pessoas não olham isso. Outro também número que as pessoas não olham, o empreendedor não olha. Quanto tu deixou na mesa de dinheiro? Quantos negócios tu perdeu? Né? Quantos clientes entraram na tua loja e tu não atendeu e não converteu? Essa daí em vendas é o que o pessoal mais pede. Teve uma loja, eu vou contar o santo e o milagre. Tá. Eu estou fazendo um desenvolvimento de gestores com as lojas Moselle, inclusive forte abraço Bruno, toda a galera da Moselle aí. E eles colocaram recentemente nas lojas um contador de fluxo. Eduardo, foi uma diferença absurda. Foi assim, de um mês para o outro. Porque você tá cego diante de um indicador. São 18 lojas, agora 19, com a loja que inaugurou lá no Shopping Rio Mar. E 18 lojas onde você não tem noção ainda de quantas pessoas entram na loja. Quantas entram e não são atendidas, quantas entram e são atendidas, dessas que entram, quantos produtos elas estão levando, se eles já faziam, né? O PA, os produtos por atendimento, ticket médio e tudo. Só que
Eles não tinham noção dessa perda aí, ó. Do quanto um estava número perdendo. invisível. E esse número, quando eles começaram a medir, eles perceberam uma discrepância muito grande. De loja para loja. Tinha loja fechando 60% e tinha loja fechando abaixo de 40%. Aham. Então, ou seja, aí eu tenho uma diferença de efetividade, né, absurda. E aí a gente começa a focar em conversão, em atenção, em experiência e não deixar ninguém sair sem abordagem. E aí a forma de lidar, de trabalhar das gerentes, das reuniões com as equipes começou a mudar. E o direcionamento do Isso é nosso programa estratégia. de desenvolvimento, o direcionamento dos encontros, que a gente tinha uma programação. A partir do momento. Você falou daquela coisa, isso aqui deixa de fazer sentido. Aham. A gente tinha um programa com alguns encontros pré-definidos. Na hora que colocou o contador de fluxo, muda o tema do encontro. Vamos fazer uma outra coisa para a gente trabalhar e otimizar. Exatamente. É isso daqui. Isso aí. Então, olhar para os números invisíveis pode fazer você talvez passar a enxergar e mudar a forma como você conduz sua equipe, sua operação, assim, absurdamente. Isso é estratégia. Ter dados é estratégia. Então, Sim. se a gente não tem dado, por exemplo, outro caso que acontece muito, o cliente não sabe onde é o cliente dele, de onde vem o cliente dele, ele não sabe. Ele não sabe a localização, se ele tem uma loja e ele tem os clientes, ele não sabe, né, da localização. Ele não sabe de que canal veio aquele cliente, ele não sabe. Então, como gerenciar? Como melhorar? Você tem como definir uma estratégia se você não tem um dado. Sim. Então, eu digo sempre também exemplo do restaurante. Por exemplo, tem alguns restaurantes, eu tenho relações de longo prazo. Então, tem um restaurante que eu fui almoçar agora, meio-dia, que eu vou nesse restaurante há mais de 20 anos e sempre sento na mesma mesa. Sim. O pessoal já sabe, não, essa mesa aqui é do Eduardo, essa mesa aqui é do Eduardo, já sabe qual é a minha mesa lá. Mas se eu deixar de ir, eles não vão saber porque eu não deixei de ir. Eles não vão saber. Porque eles não têm meus dados. Nunca coletaram. Nunca coletaram meus dados. Nunca. Olha o erro estratégico. Nunca sabem meu telefone. Não sabem nada de mim. Se eu deixar de ir, ele não pode nem dizer assim, pô, Eduardo, você não veio essa semana aqui, cara? O que aconteceu e tal? Né? Não, nós estamos com essa promoção esse final de semana, a rolha do vinho é grátis e tal, tudo mais. Não, não tem isso, entendeu? Então, assim, são muitos erros estratégicos, são erros estratégicos, que são diários, coisas bobas que as pessoas podem fazer, sendo um microempresário até. Não precisa nem ser pequeno, microempresário pode fazer isso. E, às vezes, o feirante de uma feira que vende fruta sabe fazer e um médio empresário não sabe. Total, Eduardo. Eu vou falar uma coisa aqui para você vendedor, viu? Você gerente, você vendedor que está aí do outro lado, líder de equipe de venda. A gente está chegando numa reta final de ano onde o fluxo, o aumento do consumo vai ser muito alto. E essa questão da coleta de dados acaba ficando mais complicado, mais delicado para todo mundo. E se eu não me disciplino e acho uma estratégia, e eu vou te dar uma coisa tão simples, que o flanelinha já faz e tu não está fazendo. Como é que hoje, o que é que acontece com o pessoal que pede dinheiro na rua, Eduardo? Tu anda com dinheiro na carteira? Não. O que é que tu tem? Só Pix. O que é que o pessoal tá fazendo agora para pedir dinheiro? Bota o Pix. Bota o QR Code, né? Bota o QR Code. O cara muitas vezes já tá com o QR Code pronto para te pedir o dinheiro, né? Exatamente. E tu é vendedor, tu precisa dos dados, tu precisa fazer relacionamento com esse cara não comprou de ti agora e tu não tem um QR Code com o teu número de celular para esse cara te dar um oi e tu falar com ele depois. E é tão simples, assim, ó, daqui, ó, me dá um oi no WhatsApp aqui que eu te passo as novidades, que eu te atendo mais com mais E sabe o que é pior? Quando a empresa estimula isso para o vendedor, Lucas, eu já vi vendedor dizendo assim, é muita burocracia, é muita besteira, agora tem que ter até nome dos clientes agora. E ele dá um jeito de ludibriar o sistema. Ele bota lá 000. É loucura. Eu já vi isso. Depois você vai procurar o sistema para fazer uma ação de recuperação dos clientes, você não consegue, né? Eduardo, vamos pensar aqui o planejamento da média empresa, tá? O que muda? A pequena empresa, planejamento da média empresa, se a gente for pensar numa mudança que o cara... Porque o cara da média empresa, ele está ali no limbo, né? Ele não quer voltar a ser pequeno, ele não quer enxugar, ele não quer reduzir o faturamento, e o sonho dele é ser grande, né? O que muda? A filosofia do planejamento, da estratégia, sempre é a mesma, da sequência. O que muda é o seguinte, quando a gente é pequeno empresário, as decisões dependem somente da gente e a execução depende muito da gente. Na hora que a gente vai crescendo como média empresa, essa execução já não depende mais da gente, depende da nossa liderança.
depende dos nossos gestores. Então aí você já entra um fator primordial, que é alinhamento da estratégia com essa galera. Se você não Envolver esse pessoal. engajar essa galera com a estratégia, senão a coisa não acontece. E como é que você engaja? Através da cultura da empresa. A cultura organizacional é que proporciona esse engajamento. Se você não tem essa galera engajada, a coisa não acontece. Se você não tem essa galera engajada, aponta também o funcionário que está lá no operacional, na frente do cliente, também não acontece. E aí a coisa não anda. Então, assim, quando a gente vai crescendo, cada vez mais, eu digo sempre, Lucas, que o empresário é o Deus incompleto. Por quê? Porque hoje eu tenho um funcionário meu, eu posso dizer assim, não, você vai morar em Recife amanhã, eu vou lhe transferir para Recife. Muda a vida completa do cara. Sim. Tudo, muda a vida dele completa, né? Se ele não pedir para sair da empresa, muda a vida dele completa. Mas sem as pessoas, eu não posso nada. O empresário sem a equipe dele, ele não faz nada. Não faz nada, zero, ele não consegue fazer nada. Então ele tem que ter uma equipe muito boa, ele tem que engajar essa equipe muito bem e ele tem que fazer com que essas pessoas boas não vão embora. Que foi justamente a postagem que eu fiz no meu Instagram domingo. Você quer que as pessoas da sua empresa não vão embora? Ajude as pessoas. Ninguém gosta de ser criticado, Lucas. E as pessoas, o gestor, o líder, só vem com porrada em cima da galera. Só dá porrada, só diz o que está errado, né? O cara não atingiu a meta, aí vem porrada. Mas o líder, o gestor, o diretor, o dono, não chega assim, cara, Lucas, como é que eu posso te ajudar, cara? Tu não está atingindo o resultado, como é que a gente pode fazer? Vamos desenhar aqui um plano que eu possa te ajudar para tu atingir tua meta, para tu fazer esse trabalho. Então esse trabalho hoje que a gente chama de coach, de mentor, ou seja, qualquer nome que a gente chame, é fundamental, que é ajudar a pessoa, inspirar a pessoa a atingir resultados maiores. Não é só dizer o que o cara está errado, dar porrada no cara, isso não funciona. O ser humano não funciona assim. O ser humano funciona à base de quê? De desafios e à base de apoio. Ele não funciona à base de críticas e a galera, a gestão tradicional é só porrada, é só crítica. E aí não funciona, não engaja a galera não. Muito bem, rapaz, e tão importante a gente ouvir isso, né, de uma pessoa que tem uma experiência, uma vivência de mercado, atua em grandes empresas, porque às vezes o pequeno empresário ou o líder de primeira viagem e até o senso comum, a gente ouve tanta baboseira na internet falando dessa questão do coach, sendo que é um monte de gente que nunca viveu um coach nos bastidores de uma empresa, como ele realmente deve acontecer, que é isso que você está falando. Isso. O coaching, na sua essência, ele é esse processo 1 a 1, onde alguém com a expertise ou responsável por aquela pessoa faz um trabalho literalmente de treinador, né, de desenvolver, de ajudar aquela pessoa a crescer ou ela alcançar um objetivo ali. Então, é um processo extremamente, quase que científico, sério, que está ali, que é necessário dentro das empresas, se você quer, como você falou, reter e desenvolver pessoas ali dentro, mas em virtude de uma deturpação do conceito nos palcos aí, Brasil afora, a gente tem um preconceito absurdo que foi criado em relação a uma categoria. Mitos aí que a galera diz que é totalmente maluco, viu, Lucas? Sim. É sinal de que o cara não está vivendo um negócio. Então, por exemplo, eu já ouvi muito assim, você não pode ser amigo da sua equipe. Se você é líder, você não pode ser amigo da sua equipe. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que estão nos ouvindo. Liderança é intimidade, meu amigo. Não existe liderança à distância, não. Eu tenho que estar junto do cara, entendeu? Senão não existe liderança. Não tem como ser líder. Eu sou distante da minha equipe. Cara, você não consegue ser líder. Como é que você inspira essa galera? Você não inspira. Então você tem que ter essa proximidade, essa intimidade com a tua equipe. Outra coisa importante é assim, para a gente ter uma equipe de alta performance, né? Eu preciso ter o quê? Eu preciso identificar muito bem, alinhar muito bem o sonho pessoal do meu colaborador, da minha equipe. Qual é o seu sonho pessoal? O que é que você quer? Todo mundo tem um sonho, Lucas. O cara quer comprar uma casa própria, o cara quer comprar uma moto, o cara quer fazer uma viagem para Disney. Todo mundo tem um sonho. Quer que o filho dele passe na faculdade de medicina. Todo mundo tem um sonho. Então, qual é o sonho da pessoa? Você já perguntou qual é o sonho da pessoa? Rapaz, qual é o teu sonho, cara? O que é que tu quer na tua vida? Tu tá com 25 anos, o que é que tu quer no futuro? Tem que perguntar. Alinhado a isso, o sonho profissional. Porque o sonho profissional, se a gente não herda, se a gente não é herdeiro e não ganha na loteria, a gente só ganha dinheiro trabalhando, né? Honestamente trabalhando.
Então eu tenho que ter minha profissão tem que estar alinhada com o meu sonho pessoal. Porque com a minha profissão vai dar subsídio para que eu possa realizar meu sonho pessoal. E aliado com isso, o sonho familiar. Porque não adianta, às vezes, eu alinhar o sonho da pessoa pessoal e profissional se a família dele é totalmente contra. Então, por isso que na nossa empresa, por exemplo, todas as vezes que alguém é promovido dentro da empresa, é uma surpresa. Por quê? Porque a pessoa não sabe que vai ser promovida e a gente sempre faz em público com toda a empresa, geralmente numa sexta-feira. Sexta-feira agora vai ter uma, não posso dizer quem é, mas sexta vai ter um promovido. E aí, quando ele chega, que ele vê a mãe, o pai, a mulher, os filhos, todo mundo na empresa, ele já sabe. Ele já sabe que vai ser promovido. Sim. Aí é choro pra caramba, né? Emoção Muito e tal, bom. tudo mais. E aí diz assim, ó, seu filho, seu marido, seu pai, cara, é importante, bicho. Esse cara aqui é diferenciado. E ele tá sendo Ser reconhecido, reconhecido na frente daquelas pessoas. daquelas né? pessoas que ele ama. Sim. Porque, pô, aquela pessoa que você mais quer o reconhecimento é de quem você ama. Né? Eu até me emociono quando eu falo, mas é isso mesmo, você quer ser reconhecido pelas pessoas que você ama. Né? Claro. E as pessoas falem bem de você, que lhe queiram bem e tal, tudo mais. Sim. Então a gente tem essa prática de alinhar não só o sonho pessoal, como o sonho profissional, como o sonho familiar também, e trazer isso tudo para que a gente possa ter uma equipe de alta performance. Uma das pessoas que eu aprendi muito é um garoto, mas eu considero ele um dos melhores líderes, talvez, do mundo, que é um português que trabalha no Brasil, chamado Abel Ferreira. Aquele cara é diferenciado. Sim. Aquele cara, o treinador do Palmeiras, ele pega um time esfacelado, vende Hendrick, vende Estevão, vende não sei quem, vende Richard Rios, vende não sei quem. E cria uma. E aí ele cria um time novo, competitivo. Rapaz, aquele cara é sensacional. Muito Aquele bom. cara é bom. Ó, além de tudo, uma aula de liderança para vocês aqui com o Eduardo. Rapaz, eu não vou acabar esse episódio essa tarde hoje, não, viu? Eduardo, falando das empresas grandes, vocês que atendem algumas grandes empresas aí desse Brasil, qual é a obsessão que o grande tem que muitas vezes você sente que falta ali no pequeno e no médio, que faz aquele cara ser grande? O que é que você acredita que a gente tem algumas pequenas e médias empresas que se tornaram realmente grandes, né? Ninguém nasce grande já, mas qual é a obsessão que você acredita que... É continuar com o sonho do pequeno. O cara que se torna grande e muda a mentalidade de pequeno, ele quebra. Ou então perde relevância. Porrada. Porque o grande, ele tem que continuar ambicionando, ele tem que continuar flexível, ele tem que continuar com a barriga no balcão, ele tem que continuar ouvindo o cliente. Então, quando ele perde tudo isso, né, que fez ele ficar grande, se ele perder, ele quebra. E eu vejo muita empresa perdendo, porque fica arrogante, fica prepotente, acha que é milionário, e aí perde essa conexão. Você nunca pode perder a conexão nem com o cliente, nem com a equipe. E o que fez ele crescer, às vezes, é justamente a fonte do fracasso dele. Tem um livro dele não permanecer. Tem um livro do Jim Collins que é o Como as Gigantes Caem, que ele fala exatamente sobre isso. Né? Exatamente. Ele fala exatamente sobre essa perda da fome e sobre a arrogância. E a arrogância. Assim, agora eu já sou grande. Isso. Então... E a flexibilidade também, Lucas. Outra coisa também importante, para quem está nos ouvindo, é assim, existem 2 pontos numa empresa, que é flexibilidade e controle. Quando a gente começa o nosso negócio, pequena empresa, ela diz assim, rapaz, pode fazer tal coisa? Pode. E pode faturar desse jeito? Pode. E pode me entregar amanhã? Pode. E pode não sei o quê? Pode. Tudo pode. Flexibilidade total, meu amigo. Lá em cima a flexibilidade. À medida que a empresa vai crescendo, a flexibilidade vai caindo. Vai caindo, vai caindo. Começam as regras, começam as políticas, normas. E aí você vai diminuindo a flexibilidade. No começo, você não tem controle de nada. Nem de estoque, não tem controle de nada. Né? Às vezes nem financeiro. Aí você começa ali do zero, aí sem controle nenhum, e o controle vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Então, qual é a sabedoria? Achar o ponto do sal entre a flexibilidade e o controle. O que é que muita empresa pequena consegue fazer esse ponto do sal entre flexibilidade e controle? E à medida, às vezes, que a empresa vai crescendo muito, porque precisa controlar, porque tem muita gente, Sim. porque tem muitos processos, e aí vai se tornando inflexível, e aí faz com que essa empresa quebre. Nessa hora é muito importante a questão dos inegociáveis, né? Dos seus valores, porque eu consigo ser flexível, eu só não posso flexibilizar os meus valores.
É isso Então, mesmo. se Perfeito. eu acho que é um questionamento que precisa sempre. O questionamento que precisa ser feito é: eu posso flexibilizar isso? Isso fere algum valor? Não, não fere valor. Isso. Então, por que não É, flexibilizar? E aí eu acho que as pessoas acabam, em vez de criar princípios e valores para direcionar as tomadas de é. decisão, acaba se amarrando em regras. E aí as regras acabam realmente tornando a coisa, o controle se sobressaindo da E coisas assim flexibilidade. absurdas, que essas coisas absurdas sobrepõem a inteligência humana. Vou te dar um caso. Uma vez eu cheguei num banco, na época do cheque, né? Sim. Meu pai tinha me dado um cheque nominal a mim e eu fui nesse banco, papai era funcionário desse banco. E eu fui nesse banco descontar o cheque para mim. Eu precisava do dinheiro naquele dia para fazer um pagamento, eu não sei o que era, mas eu precisava do dinheiro vivo. E eu fui, e quando eu cheguei no banco, eu não esqueci da minha carteira de identidade. E aí quando eu cheguei, apresentei o cheque, o rapaz lá era colega do meu pai, Sabia que você era sabia que eu era filho. filho dele. Eu disse assim, mas cadê a identidade? Eu disse, rapaz, eu esqueci, cara, mas eu tenho aqui minha carteira de motorista. Não, não vale não. Só vale a identidade. Eu disse, mas cara, aqui prova que eu sou eu. Você pode ver que eu sou eu. Não, mas não pode não. Não pode não. E aquela compra que eu ia fazer, aquele pagamento que eu tinha que fazer naquele dia, cara, não pude fazer por conta de que eu tinha esquecido a carteira de identidade. Então, quer dizer, olha só, é sobrepujar a inteligência humana, cara. Pô, o cara tem condição de saber, através de uma foto, de um outro documento que não é aquele que é requerido, se a pessoa é a pessoa. Sim. Principalmente que ele me conhecia, mas não pode. A regra, a norma é essa. Não pode. Às vezes, quando eu chego em empresa, às vezes, não, a norma é essa. A norma não deixa, não. Eu digo, pô, chama ela aí que eu quero falar com ela, por favor. A norma não deixa, não. A norma não deixa, não. Depois chame ela aí para eu falar com ela. Pô, porque é coisas assim que são absurdas, né? De empresas absurdas. Empresas grandes são, às vezes, absurdas as regras e as normas que algum burocrata fez, que nunca foi empreendedor, que nunca teve a barriga no balcão, fez e não entende de cliente, entendeu? E aí perde negócio e prejudica o negócio. Muito bom, cara. Eduardo, final do nosso episódio, a gente sempre tem as nossas rapidinhas aqui. Legal. Então, primeira coisa que vier na sua cabeça, planejar é Planejar e executar. o maior inimigo do planejamento. Acomodação. Nas suas consultorias do que você passa, qual o KPI mais ignorado? Não ter uma meta de caixa. Meta de caixa. Planejamento de 10 páginas ou de uma página? Uma página, sem dúvida. Se pudesse dar apenas um conselho para 2026 para os empresários, qual seria? Tenha sonho grande, trabalhe duro e tenha muita fé em Deus para obtê-lo. Se o Eduardo pudesse bater um papo com o Eduardo de 30 anos atrás, com a experiência que você tem hoje, o que é que você diria para ele? Diria, não seja tão humilde. Seja mais agressivo nos seus sonhos, que você vai mais longe. Muito bom. Eduardo, um livro que todo empresário deveria ler. Feitas para vencer. Maior lição desse livro para você? A maior lição é que nós precisamos ter as pessoas certas nos lugares certos. E sim, pessoas primeiro, não podia perder, né? Bom, galera, então vocês conferiram aí um pouquinho da experiência do Eduardo em relação a planejamento. Eduardo, quantos planejamentos aí nesses últimos anos, esses 30 anos aí? Dá para contar? Mais de 3 mil. Mais de 3 mil? Mais de 3 mil clientes. Mais de 3 mil clientes e planejamentos realizados. É muita bagagem, muitas perguntas sendo feitas, né? Muitos bastidores acompanhados. E Eduardo, e aí? Estamos fazendo planejamento, está aberta a temporada de planejamento 2026? Está aberto o planejamento de 2026. Por exemplo, semana que vem eu não tenho um dia livre. Quiseram marcar alguma coisa comigo semana que vem? Eu disse, rapaz, eu não posso. Tenho planejamento todos os dias. Eu tenho planejamento semana que vem. Bacana. E em dezembro também eu não tenho nenhuma data livre. Mas assim, eu tenho que planejar, uma outra dúvida, né? Eu tenho que planejar sempre novembro, dezembro. Não posso planejar janeiro? Não, posso planejar janeiro, fevereiro, posso planejar sim. Tem até um grande cliente nosso que ele só faz o planejamento em fevereiro, porque ele quer encerrar todo o ano, ver qual é a perspectiva do primeiro mês ali para começar o planejamento. Então, assim, se você não fez o seu planejamento agora em novembro, dezembro, nos contacta a Gomes de Matos Consultoria. Como é que o pessoal faz para falar com a Gomes de Matos hoje, se quiser fazer um planejamento com vocês? Manda um direct para mim, @Eduardo Gomes de Matos, que eu tenho o maior prazer de te responder quanto é esse processo, como é esse processo que a gente desenvolve, como a gente pode contribuir e ajudar
a elevar a tua empresa para outro patamar de gestão, de resultados, de receita. É isso que a gente faz. Boa. E se você quer fazer o seu planejamento comercial, organizar teus canais de vendas, se você quer saber por onde você deve gerar mais receita para a tua empresa, se você quer estruturar o teu time de gestão comercial, a tua operação comercial, como o Eduardo tocou muito bem, a galera que executa esse planejamento, principalmente, fala com a 2P Treinamentos. A gente está aqui para fazer essa estruturação desse teu comercial e pensar e executar junto com você esse 2026, tá? Eduardo, como é que o pessoal faz para achar você e a Gomes de Matos nas redes sociais? @Eduardo Gomes de Matos e @Gomes de Matos Consultoria. Muito bom. E se puder dar um recado, uma mensagem final para o empresário, sabendo que essa mensagem chegaria no celular de todos os empresários, que recado você gostaria de deixar para eles? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte, frase minha. Sucesso não é você chegar lá. Sucesso é você chegar lá e se manter lá. Não é você chegar lá. Você tem que se manter lá. Muitas pessoas têm sucesso, mas sucesso é efêmero. Elas, por disciplina, por vaidade, por uma série de outros motivos, elas caem. Então, é você chegar lá. Por exemplo, a Gomes de Matos é líder de mercado em consultoria, eu acho que há 20 anos. E há 20 anos a gente é líder de mercado de consultoria. Então, a gente quer permanecer lá. E só acontece isso se você tiver muita coragem para fazer as mudanças necessárias. Boa. Eduardo, nenhum convidado nosso sai daqui de mãos abanando. Eu queria deixar essa lembrança aqui, que rapaz, é muito significativo para a gente. Pode abrir e ficar à vontade. Aí sim. Aí sim. Eduardo Gomes de Matos. Legal. Beleza? Legal, show. Show de bola, meu irmão. Espero deixar a sua sala, que já é tão bonita, ainda mais bela lá com a caneca do Aí-Sim. Com certeza. Gente, a gente está chegando ao final desse episódio. Esse episódio que teve aí o patrocínio da Ademicon, da Dogville, da 2P Treinamentos. Né? Se você é empresário, está com dificuldade de conseguir capital, dinheiro, uma das formas mais rápidas e talvez fáceis diante desse cenário que o Eduardo apresentou, de juros muito altos, é o consórcio. O consórcio voltou a ser uma boa alternativa para você ter dinheiro rápido nas mãos. Então, fala lá com o time da Ademicon Fortaleza, Edson Queiroz, com toda a galera do Rafael, meu amigo, forte abraço. E se você quer, né, estar bem vestido como eu estou aqui hoje, com essa blusa confortável, essa blusa que ela não tem costura, ela tem um caimento incrível, não amassa, que é a Tech Dual da Dogville. Fala com os meninos lá, com o William e o Vinícius, que tem cupom do Aí-Sim, Aí-Sim 10 para vocês terem acesso aos melhores produtos da Dogville, né, no site dogville.com.br ou lá na flagship, que fica na Senador Vigílio Távora, número 360, beleza? Toda terça-feira a gente tem um episódio novo aqui para vocês. Você me encontra no @LucasVieira2P e o nosso canal de cortes no Instagram é Aí-Sim_podcast. Fica com a gente, vamos crescer junto, vamos para cima. Aí sim, podcast.